De volta com Política Cruzada, nós estamos discutindo hoje os casos que marcaram a semana. A polícia confirmou então que Tiago Ferreira, de 28 anos, é o principal suspeito, já teria confessado que teria matado Elton Ivo Botelho e também Guilherme Pagotto, duas vítimas a investigação ainda está apontando, mas já dois caminhos, conforme já foi dito pelo Dr. Daniel no bloco anterior, se é um crime com motivação homofóbica ou se trata de um crime de latrocínio, que há a participação das 3 pessoas que foram presas essa semana, não há mais dúvida, a polícia tem isso como ponto principal. Doutor, no bloco anterior o senhor falou da caracterização, do modo como o crime ocorreu. O que tem de ligação entre o do Guilherme Pagotto, que foi no mês passado, que encontrou o corpo na mesma região lá da MGC 455, a rodovia que leva lá para a cidade de Campo Florido, e no caso do Elton, o Elton Ivo, o que tem de semelhança nos dois crimes? Conforme as informações, né, que me foram repassadas pelo presidente do inquérito, que é o Dr. Vitor, em primeiro lugar, o modo como a vítima entrou em contato com o autor, na internet, suposto autor, que foi por uma rede social. O motivo do encontro deles, que seria para a realização de supostamente, um encontro de natureza que levaria a um relacionamento afetivo, né? Um encontro que poderia ser para conversar, para se conhecerem melhor. Entendi. Não seria praticamente só sexo, seria algo mais que isso. Não, seria um encontro para que os dois se conhecessem normalmente, como qualquer relacionamento de natureza homossexual, heterossexual, vida normal. Essas pessoas, elas têm as pessoas, por exemplo, o criminoso, ele atraiu de forma brutal, uma pessoa, um ser humano, e esse ser humano, ele tem uma vida normal, ele tem uma orientação sexual, ele não esperaria que aquela pessoa seria violenta e também não esperaria que ela poderia estar atrás do seu patrimônio. Então, pode ser uma das possibilidades. É uma das possibilidades. Então, no caso, a polícia ela trabalha com todas as vertentes porque ela não pode deixar de lado nenhuma delas. Essa é a grande dificuldade, mas também o grande mérito da polícia é trabalhar de forma inteligente nesses casos. Mas isso é o que chama atenção. Então, em primeiro lugar, ele atraiu pela rede social. Segundo, era para eles terem um encontro, para se conhecerem. Depois, isso aí evoluiu. Né, o Tiago fala que houve um embate, mas nos dois casos as vítimas tiveram seus veículos, né, foram levadas para o local onde o corpo foi desovado em seus veículos, né, elas foram encontradas em estado de putrefação já avançado, o interregno temporal entre os dois crimes é muito pouco, foram abandonadas na zona rural. Depois os veículos foram encontrados, um foi totalmente carbonizado, o outro parcialmente carbonizado. Todos os veículos foram encontrados, localizados na mesma região. Também os corpos foram desovados, né, foram ocultados abandonados na mesma região. Os elementos indicam que ambas as vítimas foram mortas da mesma maneira. De que forma, doutor? Ele chegou a dizer? Segundo informações que constam do inquérito, seriam por sufocamento através de um golpe de artes marciais. E ele teria aplicado um golpe chamado Mata-Leão. Mata-Leão. Isso. E isso o estado de putrefação dificultou, né? Dificulta, não, ele impossibilita a caracterização dos elementos internos que indicam a causa-morte, por isso que a dificuldade também na realização pericial, mas todas são pontos conexos, né, que indicam realmente o Tiago como autor, suposto autor dos dois delitos, que tem agora a motivação dele somente após as conclusões das investigações. Tá, doutor, eu vou conversar com a doutora Julissa aqui sobre um outro caso que chamou muita atenção, inclusive a família já procurou a OAB para falar sobre isso, né? Que é a morte que está, o senhor vai me dizer se ela está em investigação ou não, se já está concluído, do Maximiano de Oliveira, 47 anos, também homossexual.
a família duvida da possibilidade de suicídio. Ele foi encontrado no bairro Martins, se não me engano, no próprio estabelecimento dele, que foi mostrado na reportagem ali, com um fio passado ao pescoço. Esse é o questionamento que a família faz também à OAB? Então, na verdade, assim, só fazendo uma correção, a família procurou o Nudes e o Chama. E Sim, eles que repassaram para a gente, porque a gente tem feito um trabalho de parceria, né? Porque a gente presta as orientações jurídicas e eles vêm trazendo as demandas para a gente. Mas segundo a família questiona, é realmente que a motivação do crime tenha sido homofóbica. Eles não acreditam em suicídio. Segundo a irmã, ele não teria motivos para ter cometido, para ter se enforcado. E só que pelo que eu pude perceber, não sei se o Dr. Daniel tem acompanhado esse caso específico para nos esclarecer, parece que a perícia, né, que avalia ali as condições da morte e as possibilidades, ela não pode ser conclusiva porque o corpo já estava em alto grau de putrefação. De decomposição, então já não dá. Mas a família insiste, a família não acredita que haja a possibilidade dele ter tido depressão, dele ter tido alguma coisa que levasse ele ao suicídio. Mas aí só a investigação efetiva da polícia que poderá encontrar os traços aí para ver. A gente acolhe a informação porque para a gente é interessante, é necessário e social fazer esse acompanhamento, né? E que se não para um resultado efetivo com esse caso, mas já nos dá critérios de observação, nos dá índices, né, de contágio, porque quando isso vai acontecendo com sequência, pelo menos a gente tem esse registro, que embora possa não ter uma conclusão a favor do que a família está questionando, mas já nos serve também como índices, como números de casos que numa investigação lá na frente, tudo isso é avaliado. Nesse caso em específico, além de colher todos esses dados e fazer todo esse levantamento, a comissão da OAB, ela trabalha em que sentido, doutora? De dar orientação, de cobrar uma medida mais efetiva, seja do Ministério Público, da Polícia, da Justiça? Se necessário, sim. Se necessário, sim. Nós não atendemos de forma isolada. Eu preciso, está acontecendo determinado fato, eu preciso do advogado, a comissão vai lá atendê-lo. Não é esse o papel. A nossa intenção é sempre na questão realmente social. Agora, se existe, às vezes, alguma omissão de algum órgão e que a OAB que não deixa de ter um papel fiscalizador também, verifica essas questões, aí a gente entra mais efetivamente e como representante também da sociedade, que é o nosso papel. Doutor, nesse caso específico, a polícia já descartou a possibilidade de ter sido um assassinato. O do Maximiano, tudo leva a crer mesmo que foi suicídio? Não é essa a conclusão ainda. Ainda não é. Todo caso de morte suspeita é instaurado, mesmo no caso de uma morte suspeita, se não tem evidência, mesmo no caso de suicídio é instaurado um inquérito policial para poder se apurar todas as circunstâncias e para poder afastar a possibilidade de um homicídio. Se aparecem elementos que denotam que pode ser um homicídio, vai ser investigado dentro de todas as vertentes possíveis no inquérito policial e não se descarta, mas chama atenção que o caso não tem as mesmas características. Nenhuma semelhante a essa? Não tem as mesmas características, a não ser por essa questão da família, né, que aponta que ele tenha tido um encontro, tudo, mas no caso ele foi encontrado dentro do próprio estabelecimento. Né? Não encontrou nenhuma conversa, por exemplo, que falasse? Aí eu já não tenho conhecimento, eu só estou falando pelo que nós vimos na reportagem, né, e olhando, utilizando o meu olhar de observador, né? Os casos não se assemelham tanto, né? Então, não seria o caso agora de a gente já tornar uma conclusão apressada, né, precipitada. Ainda está em investigação? Com certeza, a Delegacia de Homicídios está tratando esse caso. A partir do momento que tem essa informação da família, ela vai ser investigada, caso seja confirmada, comprovada, para passar. Porque nós temos que seguir todo um critério, né, de regras, de respeito dos direitos dos investigados e também das vítimas.
Por isso que é necessário tomar uma cautela maior nesse caso. Tá. Antes do senhor concluir com essa parte da investigação, deixa eu fazer só mais uma pergunta, doutora Julícia, aqui. Doutora, a senhora acredita que, conforme nós já conversamos aqui anteriormente, esses crimes já existiam há mais tempo, agora que estão sendo tratados com um pouco mais de luz, porque chamou mais a atenção, a imprensa tem dado mais espaço para se discutir o assunto também ganhou o Congresso Nacional com alguns certeza. avanços que vieram por meio de leis. O senhor acredita que esteja aumentando o número de casos ou são casos que já existiam e agora estão sendo divulgados? Qual a visão que a senhora tem? Eu acredito que são casos que já existiam e agora estão sendo divulgados. E também essa questão de ter projetos de lei perante o Congresso, a questão da mídia estar atuando e divulgando tudo isso, vai trazendo uma conscientização maior da população. Sim, tanto de assumir a condição, como a família de expor também, porque muitas vezes a família ficava, se omitia também. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que está trazendo essa verdade mais à tona, né? Mas não que tenha aumentado os crimes com motivação homofóbica, mas agora sim está chegando através da imprensa à população. Isso também está chegando aos núcleos especializados, às associações? Isso, até porque eles começam a ter uma referência de onde procurar. E né? também se sentir mais seguro e ter um amparo, né? Além do amparo da família, claro, que é necessário. E a questão, embora tenha projetos de lei ainda em questão de tramitação, de votação, até tem o Estatuto da Diversidade Sexual que trata a motivação homofóbica aí já como um crime mesmo, né? E seria uma qualificadora, doutora, se vier a passar, como hoje tem o feminicídio? Bom, eu não conheço o projeto de lei para te falar assim, em seus termos. Mas, utilizando a perspectiva... ele trata como um crime, né? Que seria o que hoje a gente... A homofobia é um crime. Não, porque hoje a questão é tratada pela motivação nos crimes comuns. Eu creio que a criminalização de uma conduta, ela tem que passar por um crivo muito grande dos pineiros. Eu acho que não se passa, não se alcança grandes objetivos com criminalização de condutas por si só, sem o estabelecimento de políticas públicas de conscientização da população. Então, é uma questão a ser discutida. Nós não temos um posicionamento firmado sobre o tema, mas para a Polícia Civil, como representante, nós sempre tratamos as pessoas, demos uma atenção com prioridade nesses casos, porque é uma vítima, né? Não pode ser descartado e é isso que tem que ser feito. Possibilitar que os órgãos públicos eles possam atender a todas as ocorrências para que não se crie mais um crime que ficará nas estatísticas, no amontoado dos inquéritos que se arquivam, dos crimes que se prescrevem. Mas, de qualquer forma, a gente já tem um avanço nos dois sentidos, né? E a gente quer que haja a efetiva punição para essas pessoas que cometeram esse crime. Inclusive, só complementando, esse estatuto que está lá, ele está sendo por motivação da população. Tá? Ele não é um projeto específico de nenhum deputado, nada. É de iniciativa popular. Iniciativa popular. Então, ainda se está colhendo, né, o número de assinaturas, que hoje é 1,5 milhão. E então, assim, você verifica que já existe essa mobilização bem maior da população. Tá certo. Doutor, só para a gente poder encerrar, como é que fica a questão daqui para os próximos dias? Em quanto tempo esse inquérito deve ser encerrado e entregue à Justiça? No caso, ambos os crimes são hediondos. Foi decretada a prisão temporária, inicialmente por um prazo. O Dr. Vitor pediu prorrogação e a confirmação dessa prisão temporária no prazo de 30 dias. Caso ele entenda necessário a prorrogação desse prazo para concluir as investigações, será feito. Mas as investigações, né, os trabalhos investigativos estão bem adiantados. E isso ajuda a Polícia Civil e também a equipe que está ali empenhada a tratar o tema com uma resposta necessária à sociedade. Então, nos próximos dias, aí, após essa conclusão,
A Delegacia de Homicídios, através do responsável pelas investigações, prestará todos os esclarecimentos após a conclusão do inquérito. Bem possível que até o fim do mês esse inquérito já esteja à disposição da Justiça. Bem possível. Tá certo. Enquanto isso, com o apoio da Justiça, o Tiago e os outros devem aguardar. Eles estão presos cautelarmente, né, em decretação da prisão temporária, obtida pela Polícia Civil, foi decretada para que as investigações tenham o deslinde necessário, também e tendo em vista a gravidade desse crime, a barbaridade, o desrespeito pela vida humana singularmente considerada, o desrespeito pela individualidade, pela manifestação da personalidade das pessoas, né, nesse caso, também pode se desrespeito pelo próprio patrimônio. Em tudo a polícia tem tudo isso sua vai ser considerado. Tudo vai ser considerado. Tá certo. Obrigado, senhor, por ter estado aqui conosco. Doutora Julissa, também muito obrigado. Eu que agradeço. Vai continuar acompanhando esse caso aí e, se for necessário, a gente chama os dois novamente para aqui. Será um prazer. Agradeço. A gente vai fazer um intervalo e volta já já, não sai daí.